Olá, começa agora mais um Hit Sports e não foi assim tão fácil. Mas o Fluminense venceu por 1-0 o Guarani e é campeão brasileiro de 2010. Parabéns ao Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor, vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, as três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Aí, Fluminense, campeão brasileiro de 2010. Além do gol do Emerson, você viu alguns outros gols da campanha tricolor, do tricolor carioca durante esse campeonato brasileiro. Olá, Anderson Chene. Olá, Voltan, amigos do Hit Sports. Realmente, eu errei o palpite, falei que o Corinthians seria campeão brasileiro lá atrás, só que o Corinthians não se ajudou, né? O Corinthians, inclusive, terminou na terceira colocação, que a gente vai falar daqui a pouco, mas parabéns ao Fluminense, é um homem que tem uma estrela incrível, e não é só estrela não, é competência, chamado Muricy Ramalho. Ah, mas ele tem o Fred, tem o Belete, tem o Deco, mas quem jogou bola nesse time, se você pegar o número de jogos que ele jogou e que foi decisivo, foi um tal de Conca. Hoje tem até uma manchete no Olé, que é Concampeão. Parabéns ao Fluminense, a torcida que estava há 26 anos na fila, parabéns ao Conca. E ao Corinthians e ao Cruzeiro resta lamentar e tentar fazer um campeonato melhor a partir do ano que vem. Agora, Anderson Chene, eu estava olhando aí os e-mails do hitsports@hittv.com.br e tem muito corintiano bravo com o senhor. Por quê? Porque ele apostou, todo mundo apostou com os amigos palmeirenses, são paulinos, mas a culpa não é minha, eu não entro em campo. Ouvindo você. Eu não entro em campo. Eu falei que o Corinthians seria campeão, que eu viria com a faixa. Mas já sinto que o Corinthians será campeão. Vamos parar, vamos já mudar de assunto, eu vou dar boa noite. Vamos mudar de assunto, eu não vou deixar ele falar isso aí. O Corinthians vai começar a pré-Libertadores, vai ter um jogo a mais com os adversários. Corta o Anderson Chene, ano que vem por favor. O Corinthians será campeão da Libertadores. Corta pra cá, porque não é possível. Anderson Chene, não fala isso, você tá gorando o título. Você está gorando, falando nós isso. Nós temos um convidado aqui todo especial, que eu tenho a honra de receber o nosso convidado, que você vai falar o nome daqui a pouco. Ele vai concordar comigo. Você vai ver só, o Corinthians vai ser campeão da Libertadores ano que vem. Isso, em 2020, 2022. Dá uma boa noite, então. É um prazer imenso estar recebendo aqui o China, Juarez Soares, hoje na Rádio Record. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a você, boa noite aos companheiros que estão aqui, a todos que participam do programa. E principalmente ao torcedor que está nos vendo e ouvindo. Se a gente pudesse realmente adivinhar o que vai acontecer, ainda mais no futebol, né? Seria muito bom. Mas todo mundo percebeu na abertura um hino muito bonito do Fluminense, uma campanha muito bonita do Fluminense. Eu acho que das 36 rodadas, o time ficou em primeiro lugar 25 rodadas, quer dizer, então é um time que mereceu o título sem dúvida nenhuma. E com todo respeito aqui ao Chene, eu entendo o que ele quer falar, porque às vezes o coração fala realmente, né? O coração não fala, ele grita, não é? Então, como que um time pode querer ser campeão se na hora da decisão joga 6 pontos, 3 contra o Vitória, 3 contra o Goiás e ganha 2 pontos? Não podia ser campeão. E fica 7 jogos sem ganhar, né? Não podia, não tem cabimento. Um time que o treinador que ficou lá quase 3 anos, que foi o Mano Menezes, saiu em julho. Aí você conta julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses. O time teve mais 2 treinadores. No espaço de 4 meses, um time que ia ser campeão tem 3 treinadores de estilos diferentes. Como é que o time pode ser campeão?
E aí rebate na diretoria, num time que não tem diretor de futebol, um time que não tem um supervisor de futebol, um time que lá o treinador é tudo. Enquanto era o Mano Menezes, que era vice-presidente de futebol, técnico, supervisor, agia politicamente quando necessário. Quando ele fazia isso, tudo bem. Veio outros treinadores que não sabiam onde estava pisando, deu no que deu. Né? Talvez esse tenha sido o diferencial da diretoria do Fluminense, China, porque segurou o Muricy. Todo mundo contestou, mas como você vai negar a seleção brasileira? Ele bateu o pé, ficou no Fluminense e foi campeão. É claro que não dá para a gente prever o futuro, mas se o Mano Menezes, por exemplo, não fosse o técnico da seleção brasileira hoje, tivesse continuado no Corinthians, as chances do Corinthians errar diminuiriam? Sem dúvida nenhuma. Os jogadores estavam acostumados com a maneira do Mano Menezes trabalhar, sabiam o que o Mano Menezes queria, né? Aí veio o Adilson, que é um treinador que até hoje, é a primeira vez que eu trabalho no estado acompanhando o Adilson. Eu sei que o telespectador vai dizer, grande coisa, China, que você não decifrou a personalidade do Adilson Batista, mas eu não consegui compreender que tipo de treinador é o Adilson Batista. Não consegui. E o técnico chegou agora, o Tite, chegou também meio em cima da hora, quer dizer, o Corinthians estava muito desarrumado, ficou na dependência do Ronaldo jogar bem ou não, não é? Todos nós temos o maior respeito pelo Ronaldo, mas o Ronaldo hoje não é mais um jogador de futebol profissional, ele não tem condições físicas de ser um jogador de futebol profissional. E a gente fala isso considerando tudo que ele fez na carreira. Mas hoje, ele não tem condição mais de ser um jogador de futebol profissional. Ele sabe disso, né? E o Corinthians ficou dependendo muito dele, quer dizer, ganhou quem tinha que ganhar. Ganhou o Fluminense, que fez uma belíssima campanha, e coloca aqui não eu coloco uma discussão, mas o telespectador, o torcedor, coloca-se aqui uma discussão. Afinal de contas, o treinador ganha jogo ou não? Alguém já disse que o treinador não ganha jogo, o treinador ganha campeonato. Então não era só o time do São Paulo, era o Muricy, porque ele pegou um time que ia cair o ano passado, 12 meses depois o time foi campeão, ficando 20 e poucas rodadas em primeiro lugar. Bateu na trave com o Inter em 2005 e com o Palmeiras. Então ele tem uma participação direta, né? Agora o torcedor do Palmeiras deve estar feliz, né, com a diretoria que mandou embora o Muricy, podia ter segurado mais um pouco. E aí está provado que o trabalho do Muricy, se der chance para ele trabalhar, né, também dá um pouquinho de ovo para ele fazer um bom bolo. Mas se estiver dando tempo para ele trabalhar, ele consegue fazer muito. Continuidade, né? Acho que em toda a profissão, principalmente no futebol, você não pode cobrar resultado a curto prazo. Nem no Chelsea, que é um dos clubes mais milionários do mundo, nem no Barcelona se cobra a curto prazo. O Guardiola está fazendo um trabalho maravilhoso no Barcelona, o Chelsea, o Abramovich está dando muito dinheiro e não teve resultado nenhum. Então tem que ir contra a cultura do futebol brasileiro, que é preservar o técnico e, se possível, a comissão técnica. E o São Paulo está fazendo o contrário. Só na Ambança mandou embora o Turíbio, mandou embora o Muricy, depois mandou embora o Turíbio e agora mandou embora o Carlinhos Neves, bom preparador físico. Então não dá para entender. E eles tiveram um bom trabalho com frutos a longo prazo. Você entendeu essa demissão da comissão técnica aos poucos no São Paulo, Joel? Eu acho que era o que o São Paulo queria fazer. Eu, na emissora que trabalho, tenho a oportunidade de entrevistar as pessoas. Logo depois que o Turíbio saiu do São Paulo, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele falou, Juarez, eu fiquei no São Paulo mais de 20 anos. Quando o João Paulo de Jesus Lopes me chamou na sala dele, foi antes de um jogo em Porto Alegre, nós íamos jogar contra o Internacional. E o Turíbio dizendo, e eu fui à sala do diretor de São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, esperando que ele falou, Turíbio, então você vai na frente, toma as providências, que era tudo que eu fazia, entre outras coisas, preparando tudo, né? Eu cheguei na sala, a hora que eu entrei, ele falou assim, Turíbio, tenho muito prazer em conversar com você, o São Paulo se sentiu muito honrado nesse tempo que você trabalhou aqui, mas o São Paulo está dispensando os seus serviços profissionais. Ele falou, Juarez, eu estava em pé, eu falei, não é assim que se fala, o cara está brincando, pô. Ele falou, o mundo deu uma girada. Se eu não tivesse a profissão que eu tenho, eu falei, pô, eu preciso tomar um remédio, alguma coisa, sair dali completamente zonzo. Mas era uma coisa que o São Paulo, acho que já estava planejando. Turíbio, o Carlinhos Neves, o Muricy, o Richarlison, que foi o último que saiu. São Paulo só aproveitou a oportunidade, né? E vai ter que recomeçar. Agora,
o Muricy tem uma personalidade realmente muito especial. Ele é um paulistano, ele é o paulistano aqui do Brás, da Moca. Ele fala: "Ora, meu, você quer o quê? Você está fazendo pergunta por quê? Está pensando que eu sou bobo, cara?" E vai lá no Rio de Janeiro e toma conta da situação num time de elite como é o Fluminense. Sem estrutura. Onde os jogadores, tem uma entrevista do Didi lá, falando de grande Didi, que jogou no Fluminense, pô, passava pó de arroz para ficar menos negro, porque ele era negro, o Fluminense não admitia negro jogando na sua história, né? Então, até esse ponto o Fluminense se colocou. E ele foi lá e dominou a situação. Se deu bem com a imprensa, tomou conta. Faz amor. Mas ele tem atacantes, mas os atacantes que ele tinha, os caras quase não jogaram o campeonato. Só o Conca. Só o Conca. E não, ele tem foi uma lá. zaga com o Leandro Eusébio, Gum. É engraçado que o pessoal de imprensa paulista falou assim: bom, o Muricy vai lá no Rio de Janeiro e não vai dar certo. Vai quebrar pelo jeito do Muricy. Acabou ficando bem mais calmo com o pessoal lá no Rio de Janeiro. Acho que a praia, acho que o clima no Rio de Janeiro deu uma amenizada no mau humor dele, né? Tem um detalhe. Primeiro, a defesa do Fluminense fez 14 gols. Os dois zagueiros, Algum e o Heleno lá, fizeram 14 gols, que muito centroavante aí não fez no campeonato, os backs fizeram. E ele tem um detalhe, quando chegou lá ele falou: olha, eu me sinto bem aqui no Rio de Janeiro. Os caras falaram: por quê? Ele falou: porque eu morei na Gávea. Você morou na Gávea quando? Ele falou: porque eu joguei no América do Rio. Pouca gente sabe que eu, no fim da minha carreira, eu passei pelo América, morei na Gávea, aliás, gostei muito, sou capaz de alugar outra lá na Gávea, não podia, porque era perto do Flamengo, né? Mas ele falou: eu me sinto bem aqui no Rio, quer dizer... Cativou. E teve muita coragem quando não foi para a seleção, muita personalidade. Nesse ponto, o Tele Santana teve uma influência decisiva na vida dele, né? Ele assume o compromisso, ele vai até o fim, quer dizer, mereceu ganhar, sem dúvida. Bom, o Hit Sports vai para um rápido intervalo, volta já com a Letícia Ferraz, falando de tudo do Fluminense e os melhores momentos desse jogão contra o Guarani. Não saia daí.